Olá, iniciamos mais um programa, o Espiritismo, o Evangelho em Espírito e Verdade. E rogamos as bênçãos do nosso Mestre Jesus a todos nós e que até o final possamos estar em paz, que possamos estar envolvidos com as vibrações do amor maior. Nosso programa é ao vivo, vai ao ar toda quinta-feira, a partir das 5 da tarde, através da Web Rádio Cristo Consolador. E você pode participar, tanto através do Facebook quanto do YouTube. Envie aí seu comentário, pode fazer a sua pergunta, envie sua saudação, que nós vamos interagir com você que está aqui nos acompanhando. Nosso programa é dinâmico, nós temos 4 partes em que dividimos aqui o desenvolvimento do seu conteúdo, e nós vamos, na primeira parte, dar continuidade ao estudo dos princípios educacionais que embasam o trabalho do nosso Mestre Jesus. Na sequência, nós vamos estudar mais um tema do Sermão da Montanha, desta vez sobre o adultério, e na terceira parte vamos continuar a vida e obra de Paulo de Tarso, esse grande missionário do Evangelho, reservando o final do programa para responder a sua pergunta. Então, não esqueça, participe, envie seu comentário, faça sua pergunta, tanto através do YouTube, quanto também através do Facebook. Muito bem, vamos então dar continuidade ao estudo que estamos realizando sobre os princípios educacionais do nosso Mestre Jesus. Nós já estudamos 2 princípios. Nós estudamos sobre o investimento na pessoa humana e o crescimento pessoal. Hoje vamos ver outros 2 princípios. Vamos destacar a valorização do contato pessoal e a experiência humana. Vamos então ao primeiro princípio educacional de Jesus, que é a valorização do contato pessoal. Você que acompanha os estudos espíritas, que já leu o Evangelho segundo o Espiritismo, você que mais particularmente já leu o Novo Testamento, ou seja, os Evangelhos de Mateus, Lucas, Marcos e João, já deve ter percebido que Jesus gostava de estar com as pessoas, que Jesus fazia questão de caminhar, conversar, sentar com os discípulos, que atendia tanto as multidões, como é o caso do Sermão da Montanha, como também atendia, em particular, todos aqueles que o procuravam. Segundo o espírito Neio Lúcio, através do médium Chico Xavier, em Cafarnaum, Jesus inaugurou o Evangelho no lar, utilizando para isso a humilde casa de Simão Pedro. Então, ele atendia as pessoas, comparecia a jantares, almoços, adorava, antes de entrar em Jerusalém, passar por Betsaida para poder se reunir com Lázaro, Marta e Maria, esses 3 irmãos que foram também grandes trabalhadores do Evangelho. E isso, Jesus é um exemplo, é um modelo, do qual grande maioria dos educadores está afastado. Porque se nós olharmos as escolas, nós vamos ver que a interação professor-aluno ela é muito prejudicada pelo chamado modelo tradicional, conservador, que é o professor que dá aula e os alunos que assistem à aula. Jesus não fazia isso. Jesus interagia o tempo todo. Jesus ouvia, permitia que seus interlocutores perguntassem, indagassem, para que depois ele desse a resposta e sempre provocando o pensar. Nem sempre ele dava respostas totalmente completas e claras, porque é o uso de uma metodologia pedagógica de fazer pensar, fazer com que o educando extraia de si mesmo
o próprio conhecimento a partir das indagações do mestre. E que ele, então, se obrigue a procurar, a pesquisar, a entender, a apreender. E Jesus fazia exatamente isso. Ele não deixava passar a oportunidade de estar com as pessoas, senti-las, ouvi-las, provocá-las, nesse sentido de fazer pensar, meditar, refletir. E ele fazia questão de usar para isso as praças, a praia, o Templo de Jerusalém, as sinagogas, as ruas, as estradas, onde ele estivesse. Ele não se preocupava com o ambiente. Todo e qualquer ambiente era um ambiente de aprendizagem para o nosso Mestre Jesus. Então, esse é um princípio educacional utilizado por Jesus. A valorização do contato pessoal, que precisamos ter tanto na família quanto na escola. O segundo princípio utilizado por Jesus, segundo princípio no programa de hoje, porque, na verdade, como nós iniciamos no programa passado, nós estamos vendo o quarto princípio, que é a experiência humana. Jesus sempre levava em conta quem era o seu interlocutor para adequar a sua fala, o seu ensino a esse interlocutor, que aqui para nós é o educando, não importa a idade dele. Então, se ele estivesse conversando com uma mulher simples do povo, ele adequava o seu linguajar e os seus exemplos para que essa mulher pudesse entender. A mesma coisa ele fazia se estivesse conversando com um fariseu, um doutor da lei. Então, essa adequação e valorizando a experiência daquele ser, ou seja, utilizando os conhecimentos dele, a profissão dele, o estudo que ele possui, é muito importante na educação. Infelizmente, nem sempre nós levamos isso em consideração quando trabalhamos nas escolas. E mesmo os próprios pais, com os seus filhos, muitas vezes os atropelam e não levam em consideração as experiências dos filhos, a inteligência dos filhos, o pensamento, as emoções. E os professores também, infelizmente, muitas vezes passam por cima ou ao lado dos seus educandos. Mas eles têm que lembrar que os educandos são pessoas, espíritos reencarnados, dotados de inteligência e sentimento. Ou seja, pensam e sentem. Jesus não esquecia disso. Por isso, então, ele sabia com quem estava conversando, com quem estava lidando, e utilizava todo o arcabouço, tudo daquela pessoa para poder ensinar. Fazia isso também quando estava com a multidão, que é o caso do Sermão da Montanha. Ele olha para aquela imensa plateia que ali está, judeus, não judeus, fariseus, saduceus, galileus, samaritanos, romanos, persas, babilônios, etc. Muitos pobres, sofredores. E ele, então, adequa a sua linguagem e os seus ensinos para entendimento de todos. É o que devemos fazer nas palestras espíritas, nas reuniões públicas dos centros espíritas. Ao prepararmos o tema, temos sempre que levar em conta a plateia para a qual nós vamos falar. Quem são aquelas pessoas? De onde vêm? Qual o seu nível cultural? Que melhores exemplos podem realmente mexer com aquelas pessoas e ilustrar aquele tema? Tudo isso o palestrante deve levar em consideração. E Jesus fazia isso. Por isso, nós temos aqui um princípio educacional
que chamamos de experiência humana. Ou seja, Jesus levava em consideração a experiência de cada um. Entre os discípulos, ele fez isso. Judas Iscariotes era comerciante. E, portanto, ele aproveita isso para que Judas se tornasse o tesoureiro, o homem das finanças do grupo, de receber as doações, de fazer as compras necessárias. Ele aproveita Mateus, que era um publicano, cobrador de impostos, portanto, letrado, que conhecia, inclusive, o grego. Ele vai aproveitar Mateus para que Mateus fosse o grande interlocutor com os doutores da lei. Ele vai aproveitar a mansuetude e a amorosidade de João, vai aproveitar a força moral de Simão Pedro, e assim por diante. E a cada um ele dá lições particulares, e a todos as lições gerais que eles podiam absorver e podiam compreender. Então, nós temos aqui dois princípios educacionais da máxima importância. Então, valorizar o contato pessoal e valorizar também a experiência do educando, a experiência humana dele. E que nós, os educadores, sejamos pais ou professores ou evangelizadores no centro espírita, permitamos também que os nossos educandos também nos conheçam enquanto pessoas humanas, frágeis, na caminhada evolutiva, não perfeitos, porque o melhor processo de aprendizagem é aquele em que educadores e educandos, juntos, estão sempre aprendendo. É isso que nós temos que fazer. Então, não esqueçamos, aqueles que estão conosco, sejam crianças ou jovens, ou mesmo adultos, são espíritos reencarnados, seres humanos, que necessitam que sejam respeitados enquanto seres humanos, tanto quanto nós desejamos sermos respeitados enquanto seres humanos, espíritos reencarnados. Nós precisamos abolir a cátedra. Eu ensino, você aprende. Para sermos orientadores, facilitadores do processo de aprendizagem. Estamos sempre abertos para aprender. Jesus, como mestre, nunca esqueceu de que estava lidando com espíritos imperfeitos, mas na caminhada evolutiva. E assim, então, ele chorava por nós, se alegrava por nós, parava para nos atender, sem nunca se recusar a estar conosco. Será que estamos seguindo esse modelo? Será que estamos realmente em interação? Será que estamos permitindo que aqueles que estão conosco perguntem, indaguem, coloquem suas ideias, sua compreensão? Será que estamos permitindo que aprendamos também com os outros? Tudo isso nós vamos pensar, seguindo, então, os passos, ou melhor dizendo, os princípios educacionais do nosso Mestre Jesus. Então, vimos aqui mais dois princípios que regem a metodologia, né, a pedagogia do nosso Mestre Jesus. A importância, então, de valorizar o contato pessoal e também a importância de sempre valorizarmos e trabalharmos a experiência do outro que está conosco. Nós vamos continuar este assunto, ainda vamos ver mais dois princípios educacionais de Jesus na próxima quinta-feira, aqui no nosso programa. Aliás, enquanto isso, o que você está esperando para enviar o seu comentário e fazer a sua pergunta
através do YouTube ou do Facebook. É só você fazer que nós já estaremos recebendo aqui, ao vivo. Sempre lembrando, nosso programa é ao vivo, ele não é gravado. Então, você pode interagir conosco, o que nos dará, sem nenhuma dúvida, uma grande alegria. Enquanto eu espero, vamos à segunda parte do programa, porque nós estamos aqui desdobrando o Sermão da Montanha, que tem muitos ensinos. E hoje nós reservamos um ensino de Jesus em que ele amplia um dos 10 mandamentos, aqueles famosos 10 mandamentos recebidos no Monte Sinai por Moisés. Bem, vamos então ao Evangelho segundo Mateus, no seu capítulo 5, especificamente, versículos 27 e 28, quando então Mateus anotou esta parte do Sermão da Montanha. Ouvistes o que foi dito aos antigos: não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo: qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já cometeu adultério com ela. Bem, está muito claro. Jesus está aqui nos dizendo, ampliando esse mandamento, que o adultério, ele já existe no pensamento. É profundo isso, não é mesmo? Então, nós vamos estudar, à luz do Espiritismo, o significado desse ensino de Jesus, desse aprofundamento, dessa ampliação do significado deste mandamento, que é o quarto mandamento lá dos 10 mandamentos recebidos por Moisés. Nós estamos utilizando, aqui no programa, dois autores espíritas muito importantes, que são Richard Simonetti e Rodolfo Caligares. Ambos publicaram livros em que eles estudam o Sermão da Montanha. Então, estamos utilizando esses dois autores e suas obras como base para os nossos comentários. Lembrando que o livro do Richard Simonetti é A Voz do Monte, e o livro do Rodolfo Caligares é O Sermão da Montanha, ambos publicados pela Federação Espírita Brasileira. Em Richard Simonetti, em seu texto, nós destacamos aqui um trecho onde ele diz o seguinte: Jesus desfaz a discriminação e vai mais longe. O homem pode ser enquadrado como adúltero, não apenas quando desrespeita os compromissos conjugais, mas também quando alimenta o desejo de fazê-lo, cobiçando outra mulher. Perante a lei humana, o adultério somente existe se ele, de fato, for realizado. Então, carnalmente. Mas perante a lei divina, não é só isso. É também esse desejo, no caso aqui por parte do homem, de uma outra mulher. Então, esse homem já está namorando, ou está noivando, ou está casado, unido com outra mulher, e passa, então, a ter pensamentos libidinosos, de desejo para outra mulher. Segundo Jesus, isso já é adultério. Embora ele possa não efetivamente realizar, mas o simples pensar já vai caracterizar o adultério. E pensamento é força, pensamento é energia, pensamento, ele movimenta essas energias, os fluidos, e atinge a outra pessoa. Por isso, precisamos controlar os nossos pensamentos e construir com eles coisas boas e belas. E precisamos aprender a respeitar
o próximo. Ainda Richard Simonetti nos diz aqui o seguinte: a única maneira de conservar o equilíbrio e a paz, sem nos deixarmos arrastar pelas tendências desajustantes da atualidade, é levarmos muito a sério a recomendação de Jesus, aprendendo a ver no elemento do sexo oposto que se aproxima de nós, antes de tudo, um irmão ou uma irmã que nos compete respeitar, observando, acima de tudo, nossa condição de filhos de Deus, chamados ao exercício da razão e à sublimação do sentimento. Recordo aqui, certa ocasião, e vou contar a história para servir de exemplo, em que, fazendo uma jornada de palestras pelo interior do nosso Brasil, certa companheira de uma cidade entrou em contato, solicitando que pudéssemos chegar com antecedência, porque ela queria nos recepcionar e precisava conversar muito, receber uma orientação, e nós pudemos fazer isso, e chegamos à sua cidade realmente mais cedo, para que pudéssemos conversar. E então, ela nos recepcionou, conversamos bastante, ela estava realmente com vários problemas na sua vida familiar e conjugal, e na sequência, fomos ao centro espírita, onde eu iria fazer a palestra. Terminado todo o evento, iria ficar hospedado na cidade, os companheiros da casa já haviam preparado tudo, e um dos diretores ia me levar até o hotel. Mas ela se aproximou para se despedir, e aí descobri, então, que ela não ia se despedir, mas queria me levar para o hotel e para fazer um lanche. Disse que não precisava, mas ela insistiu, então combinamos de irmos os três. Eu, o diretor da casa e ela. E fizemos, então, primeiramente um lanche, e depois fomos nos deslocar para o hotel. E em chegando no hotel, na rua, fiz as minhas despedidas. E ela disse, não, mas eu quero entrar com você para ver se está tudo certo aí no hotel. Então foi quando eu olhei para ela e falei, olha, você é casada, seus filhos estão lhe esperando, seu esposo. Eu sou casado e amo muito minha esposa. Tudo que eu podia falar a você, todas as orientações, eu falei. Agora você tem que tocar a sua vida. E você não vai entrar. Você não vai me acompanhar. Você vai para a sua casa. E assim, consegui fazer a despedida. É uma situação difícil, sem nenhuma dúvida, mas, acima de tudo, como nos disse um espírito numa reunião mediúnica, a minha moral, a sua moral, a nossa moral tem que estar acima de tudo e tem que nos representar para não nos deixarmos cair em tentação, como nos fala a famosa oração dominical, mais conhecida como Pai Nosso. Então é isso que nós temos que fazer, até porque o outro ou a outra é nosso irmão, acima de tudo, e que merece todo o respeito. Vejamos aqui o nosso querido Rodolfo Caligares dizer na sua obra sobre essa questão aqui do adultério. Jesus veio instituir novos princípios, novos padrões para a conduta humana, alicerçados na pureza de coração e na inteireza de caráter, segundo os quais são considerados culposos não só os atos desonestos, mas até mesmo a intenção de praticá-los. Isso nos lembra o livro dos Espíritos, quando os Espíritos nos informam que muitas vezes só não fazemos porque não tivemos a ocasião,
porque a intenção sempre existiu. E essa questão da cobiça da mulher do próximo, essa questão do adultério, muitas vezes só não acontece de fato porque não tivemos a oportunidade. Mas nós temos que respeitar quem está conosco, quem convive conosco, compartilha a sua vida conosco. E amor é sentimento que tem que ser profundo. E não podemos nos deixar levar pelas aparências físicas. Não podemos nos deixar levar apenas pela questão da sexualidade, porque nos compete disciplinar, controlar, educar, respeitar o outro como queremos que o outro também nos respeite. Diz ainda Rodolfo Carigares: aquele que cai em adultério é porque mentalmente já vinha concebendo tal aventura, já alimentava essa ideia impura. E, pois, ao concretizá-la, apenas torna manifesta aquilo que se achava oculto, mas latente no íntimo de seu ser. E muito cuidado aqui com o famoso ditado: mas a carne é fraca. A carne, ou seja, nosso corpo, nada tem a ver com isso. Fraco é o espírito, a alma imortal que nós somos. Mas, na verdade, nós somos fortes, porque temos em nós um potencial divino. Precisamos tornar a nossa força de vontade para desenvolver esse potencial, ou seja, desenvolver as virtudes. E darmos, então, o exemplo do autocontrole, nem desejando sequer. É isso que nós temos que fazer. Ainda nosso Rodolfo Carigares, em seu texto, nos diz: o que Jesus quer e espera de nós não é uma reforma exterior ou parcial, mas sim que nos reformemos radicalmente, mediante a purificação da fonte de nossa vida moral, ou seja, de nosso coração. Amor é sentimento. Não nos unamos com alguém apenas e tão somente por causa do desejo carnal, por causa da libido, da sexualidade, ou porque a pessoa é muito bonita, ou porque está num status social superior, envolvendo aqui, inclusive, a questão de posses financeiras. Tudo isso é ilusão, porque tudo isso é da matéria, e na matéria vai ficar. E quando retornarmos ao mundo espiritual, teremos, então, uma ilusão caída, teremos uma decepção terrível, porque não nos preparamos para a continuidade da vida, não cultivamos os verdadeiros valores. E por quê? Desrespeitamos a nós mesmos e ao próximo. Nós vamos amargar consequências muito ruins, porque automaticamente ferimos a lei divina e não soubemos utilizar com bom proveito esta oportunidade, esta benção reencarnatória. Então, muito cuidado com essa questão do adultério, do pensamento em relação a outras pessoas, porque todo desejo já é consignado pela lei divina. Muito bem. Vimos, então, mais esta parte do Sermão da Montanha, e agora nós vamos dar continuidade à vida e obra de Paulo de Tarso. E lembrando, estamos transmitindo ao vivo, toda quinta-feira, a partir das 5 da tarde, transmissão da web Rádio Cristo Consolador, através do YouTube e também do Facebook. Por isso, você pode participar, você pode enviar a sua pergunta, você pode fazer o seu comentário. Teremos o maior prazer de colocar aqui na tela e, no final, se for uma pergunta,
respondê-la sempre através dos princípios que formam o Espiritismo. Por que nós estamos trabalhando a vida e obra de Paulo de Tarso? Porque ele é um exemplo para nós. Aquele que, primeiramente, é um judeu ferrenho, perseguidor de Jesus e de seus adeptos, para, na sequência, se transformar totalmente em apóstolo do Evangelho. E seguindo a sua vida, nós vimos no último programa que Paulo, ainda assinando como Saulo de Tarso, ele está trabalhando na igreja de Antioquia, junto com Barnabé e também João Marcos. E que eles, então, elaboram uma ideia de começar a viajar pela Ásia para divulgar e espalhar o Evangelho, fundando novos núcleos cristãos, com novos adeptos. Barnabé era da ilha de Chipre. Então, como ele precisava retornar a Chipre para resolver alguns casos particulares ligados à sua família, ele, então, estabelece com Saulo a ida até a ilha de Chipre e, na sequência, mais algumas viagens. Tudo acertado, eles, então, conversam com os demais trabalhadores da igreja de Antioquia. E eles compreendem a importância desse empreendimento. E liberam, então, Saulo, Barnabé e João Marcos, que ainda era adolescente, sobrinho de Barnabé, mas que vai, então, acompanhá-los nessa viagem. E a igreja de Antioquia faz, então, uma campanha para uma coleta financeira, para que eles pudessem empreender essa viagem. Segundo Rui Kremer, no seu livro Paulo, um homem em Cristo, aqui está ele na tela, publicação da Federação Espírita Brasileira, segundo, então, Rui Kremer, eles se deslocaram, então, saindo de Antioquia para ir até o porto e ali embarcar para a ilha de Chipre. Muito bem. Na reunião que eles tiveram, participaram alguns personagens que são consignados no Atos dos Apóstolos ou que vieram a ficar conhecidos depois na história do cristianismo do primeiro século. São esses, então, Simão de Cirene, Manahem, Simão Níger e, provavelmente, embora nós não tenhamos nenhum documento histórico para referendar, mas há uma grande possibilidade de terem participado da reunião Ágabo e também um outro que vai ficar muito, mas muito famoso, que é Inácio de Antioquia, que vai, inclusive, ser um dos primeiros cristãos a ser morto pelos romanos nas perseguições. Mas isso é apenas, então, somente uma possibilidade, já que não temos documentos históricos para dizer que Inácio de Antioquia realmente participou dessa reunião ali na igreja. Bom, todos, então, colaborando, eles três se despediram e se dirigiram, então, para a foz do rio Orontes, que era dali que partiam os navios, não apenas para Chipre, mas para várias outras localidades da Ásia, sob domínio do Império Romano. A jornada por mar, ou melhor dizendo, primeiramente por terra, até chegar ao porto, não era uma viagem nem longa e nem difícil, pelo contrário. Lembrando que as viagens naquela época, exceção feita, obviamente, né, as viagens pelo mar, as viagens normalmente eram feitas
a pé. Eles não tinham cavalos, etc., para se deslocar. Isso era mais por parte de comerciantes e também por parte dos romanos. Muito bem. Lá no porto, provavelmente, aproximadamente, pelo que nós temos nos Atos dos Apóstolos e também no livro Paulo e Estevão, do nosso querido Emmanuel, essa primeira viagem ela vai ocorrer no ano 45. Talvez um pouco antes, no ano 44, talvez um pouco depois, no ano 46. Mas os historiadores consideram que o ano 45 é o ano provável da viagem ter sido executada. Eles, então, vão direto para Chipre. É ali que eles vão, a ilha de Chipre. Lá chegando, eles desembarcaram na cidade de Citium, na Baía de Salamina. E ali, então, eles visitaram nessa cidade a sinagoga, porque eles eram judeus. Então, como judeus, eles tinham o direito de frequentar a sinagoga e de pedir a palavra. Isso foi feito. Saulo deixou que Barnabé falasse. Na verdade, nessa ocasião da primeira viagem, pelo menos no seu início, Barnabé que está à frente. Então, Barnabé faz a primeira pregação. Mas essa primeira pregação desagradou profundamente a Saulo, porque Barnabé tentou conciliar os interesses judaicos ao evangelho, e o evangelho aos interesses judaicos, e acabou fazendo um discurso que ficou, por assim dizer, em cima do muro. Saulo conversa, então, com Barnabé, eles, então, se deslocam de Citium para a cidade de Neapafos, que era, na verdade, a capital da ilha de Chipre, pelo menos a capital administrativa, onde ficava o governador romano, que era um procônsul. Aí, então, em Neapafos, sede do governo provincial, eles visitam a sinagoga, e aí, então, sim, Barnabé, depois da conversa tida com Saulo, ele, então, se empolga, inspirado, faz um grande discurso apresentando Jesus e o Evangelho. E esse discurso mexe com a comunidade judaica. E ali mesmo, ao término, muitos se convertem e querem conhecer melhor os ensinos de Jesus. E isso se espalha, isso vai se espalhando, eles vão realizando várias atividades, até que chega, então, um convite que vem do governador, o procônsul, o que pegou a todos eles de surpresa, porque eles não esperavam esse convite. Procônsul era Sérgio Paulo. Saulo de Tarso pensa, já ouvi esse nome. Sérgio Paulo, Romano Sérgio Paulo. Onde eu ouvi esse nome? E aí então ele recorda. Sim, a história de Estevão, ou melhor dizendo, Gesiel, sim, deve ser o mesmo procônsul romano que Gesiel salvou, que estava muito doente, e que Gesiel o salvou, o curou, para depois também, por sua parte, ficar doente. E de fato era mesmo. Sérgio Paulo novamente estava adoentado. E ele havia chamado um mago, curandeiro judeu chamado Bar-Jesus. Mas ouviu falar das curas de Saulo e Barnabé. Então, pede que eles compareçam à sua presença. E eles vão. Bar-Jesus não gosta nem um pouco. Considerava que Saulo e Barnabé, na verdade, é que eram charlatães. Mas ali, Saulo se adianta. Pega a palavra e, através
da sua mediunidade e dos seus dons, ele então acaba com Bar-Jesus. Fenômenos de efeitos físicos acontecem à frente de Sérgio Paulo. E Saulo faz um discurso sobre o Evangelho que até mesmo Barnabé fica admirado. E Sérgio Paulo, o procônsul romano, praticamente se entrega a Saulo e a Barnabé e jura fidelidade ao Evangelho. Ele se converte ali, naquele momento. Claro que isso se espalhou. Isso se espalhou e acabou, então, facilitando o trabalho de Saulo e Barnabé. E é, então, nessa ocasião, segundo a informação que está no Atos dos Apóstolos e também a informação passada por Emmanuel no livro Paulo e Estevão, que, finalmente, Saulo resolve mudar o seu nome. E acata sugestão que já havia sido feita a ele e passa, a partir dessa ocasião, a assinar e a se chamar de Paulo, Paulo de Tarso. Então, ele deixa o seu nome judeu de lado e passa, então, a utilizar um nome helênico, latinizado. É isso que ele faz. Então, a partir daqui, desta primeira viagem, é que nós deixamos de ter o Saulo e passamos a ter o Paulo de Tarso. Com o sucesso na ilha de Chipre e com Barnabé já tendo resolvido seus problemas de ordem familiar, eles então resolvem estender a viagem. E para estender essa viagem, eles resolvem então ir para a região da Panfilha, que era formada por diversas nações, todas elas sob domínio do Império Romano. Mas João Marcos não gostou. Adolescente, ele começou a considerar que o trabalho estava muito intenso, muito pesado, e ele queria, na verdade, retornar a Antioquia. Barnabé e Saulo tiveram que conversar muito com ele, para que ele entendesse a importância dessa viagem e dos aprendizados que ele mesmo, João Marcos, faria na companhia de Paulo e Barnabé. Assim convencido, João Marcos então se dispôs a prosseguir a viagem. Então, passados alguns dias, depois de toda essa situação lá em Neapafos, com o procônsul romano, eles então vão ao porto de Atalha, na ilha de Chipre, e desembarcam na Panfilha, que fica na região da Ásia Menor, que é a região da Anatólia. Então, nessa região, eles vão começar a fazer pregações nos diversos povoados, vilas e cidades dessas pequenas nações que fazem parte do Império Romano nessa parte do mundo. Mas nós vamos conhecer a continuidade dessa primeira viagem no nosso próximo programa. Ainda há muita coisa para se falar dessa primeira viagem de Paulo de Tarso, acompanhado por Barnabé e João Marcos. Acompanhe isso toda quinta-feira, 5 da tarde, aqui na Web Rádio Cristo Consolador, no programa O Evangelho em Espírito e Verdade, que transmitimos ao vivo. E você pode participar direto através dos comentários, tanto no Facebook quanto no YouTube. Pode, inclusive, enviar aí perguntas a respeito do Evangelho e do Espiritismo. Você pode fazer como fez a Dalva, que é de Curitiba, Paraná. A Dalva aqui nos enviou uma pergunta que tem por base os ensinos do nosso Mestre Jesus, e que acredito é uma pergunta, na verdade, de todos.
porque ela vai tocar num ensino de Jesus que mexe conosco e para o qual temos, sim, dificuldades, não apenas em entender, mas principalmente em aplicar na nossa vida cotidiana. Vamos à pergunta da Dalva. Em várias ocasiões, Jesus ressalta, então, em várias ocasiões, Jesus ressalta a importância do perdão. Por que temos tanta dificuldade em perdoar? Não é um tema que mexe com todos nós? Perdão das ofensas. E é fato, a Dalva tem razão. Jesus, em várias oportunidades, enfatizou essa questão de perdoar, o perdão das ofensas. Uma dessas cenas famosas é quando Simão Pedro conversa com ele e pergunta: Senhor, quantas vezes havemos de perdoar? Por acaso seriam 7 vezes? E aí então Jesus diz a ele: em verdade, devemos perdoar 70 vezes, 7 vezes. E aí compreendemos com o Espiritismo que isso se aplica a cada ofensa. Não é uma simples conta matemática de 70 vezes, 7 vezes. Não. 70 vezes, 7 vezes, cada ofensa que alguém nos fizer. O que nos lembra o nosso queridíssimo Chico Xavier, onde ele contava que, certa ocasião, atendendo as pessoas, uma senhora conversou com ele, disse assim: Chico, não aguento mais meu esposo. Nossa, ele é terrível, ele é muito difícil e me ofende a toda hora, apronta tudo que você possa imaginar. E aí o Chico, lembrando a lição de Jesus, disse a ela: mas minha irmã, Jesus nos pediu para perdoar 70 vezes, 7 vezes. E ela então respondeu: mas Chico, eu já perdoei esse meu esposo mais de 490 vezes. Se fizermos a conta matemática, 70 vezes 7 é 490. Então o Chico, ouvindo Emmanuel falar para ele, disse à mulher: bem, minha irmã, é que, na verdade, Jesus quis dizer que devemos perdoar 70 vezes, 7 vezes, cada ofensa. Ou seja, perdoar sempre. Agora, perdoar não quer dizer esquecer, enterrar o que aconteceu, mas quer dizer superar, quer dizer continuar a convivência, quer dizer não sentir nem mágoa, nem ressentimento, nada na recordação daquele acontecimento, porque de fato ele está superado. Não podemos dar o perdão apenas dos lábios. Eu perdoo, mas não quero ver fulano nem pintado. Eu perdoo, mas se eu o encontrar na rua, atravesso e vou para outra calçada. Eu perdoo, mas se ela for comparecer na festa de aniversário, eu não vou. Então, não perdoamos. Essa é a verdade. Ainda mantemos a mágoa, o ressentimento. E cuidado, porque mágoa e ressentimento acumulados vão chegar ao ódio. Ódio gera o desejo de vingança. Tudo isso é muito funesto, muito ruim, tanto para a nossa existência aqui na Terra, quanto para o depois da morte. E aí, isso nos liga a outro ensino de Jesus, a necessidade de nos reconciliarmos com o próximo enquanto estamos no caminho com ele. Ou seja, aqui e agora. Não deixar para depois. Mas o que
o outro me fez, é muito grave. Mas nós temos que entender que a raiz, a base da mágoa, do ressentimento, é o orgulho, o famoso orgulho ferido. E quem somos nós para julgar o próximo? Isso é com Deus, isso é com a lei divina. Jesus foi muito claro, ele não veio aqui para nos julgar, e sim para nos salvar. E nós, como irmãos, não devemos nos julgar, mas fazemos todos os esforços para nos compreender. E aí vamos utilizar a tolerância, a paciência, a compreensão, o respeito. E se não é possível manter uma convivência mais estreita com o outro, nós vamos ter um comportamento ético, moral, de não falarmos mal do outro, de jeito nenhum. E sempre que ele precisar de algum auxílio, de alguma colaboração, estaremos aí apostos para isso. E orarmos sempre, por nós e por ele. Quem perdoa, vive em paz consigo mesmo. Quem perdoa, vai poder desencarnar com a consciência tranquila. Quem perdoa, fica leve. Quem perdoa, continua a sua caminhada evolutiva. Agora, quem não consegue perdoar, fica pesado, fica intranquilo e estaciona na sua jornada evolutiva. E é claro que o não perdão vai ter como consequência problemas de ordem espiritual, que podem chegar a um processo de obsessão. Portanto, perdoar é tudo de bom. Não se sentir ofendido, nem magoado, é melhor ainda. Entendamos, então, que precisamos superar as coisas terrenas nossas. Precisamos nos evangelizar, nos moralizar, nos espiritualizar. É isso que precisamos fazer e é para isso que estamos reencarnados. Essa é a nossa missão particular, missão íntima, me melhorar para ser bom exemplo para os outros, cumprindo então a minha parte na obra da criação divina. Portanto, apesar de todas as dificuldades, precisamos sim exercer o perdão das ofensas e amar cada vez mais o nosso próximo. Bem, estamos aqui chegando ao final do programa O Evangelho em Espírito e Verdade. Agradecendo a Jesus, nosso Mestre, aos bons espíritos pelo amparo e as inspirações, agradecendo pela sua companhia, que é muito importante, e que possamos, toda quinta-feira, sempre às 5 da tarde, estarmos juntos, tanto pelo Facebook quanto pelo YouTube, para compreendermos o Evangelho através da visão espírita, dos princípios que formam o Espiritismo, esta doutrina abençoada, que vem fazendo luz, tanto em nossa mente quanto em nosso coração. A você, o meu abraço e que possamos, então, nos encontrar na próxima semana. Não esqueça, 5 da tarde, para mais um estudo acerca do Evangelho, seu significado e sua aplicação nas nossas vidas e na sociedade humana. Grande abraço, paz em seu coração e até o nosso próximo programa.